Então, o encontro de hoje, a gente vai falar sobre a sálvia, né? Então, entre as sálvias, né, entre as plantas medicinais chamadas, né, popularmente de sálvia, a gente tem em torno de 900 espécies, né, conhecidas aí, 900 espécies que são chamadas de sálvia. E entre essas 900, a mais comum, né, a predominante é a sálvia officinalis, que em algumas regiões o pessoal chama de sálvia real, certo? Então, essa aí é a nossa sálvia principal. Bom, quando a gente fala, né, a gente está falando da sálvia, a gente está falando, então, dessa planta, né, que é da família das lameáceas. Estão me escutando? Sim. Sim? Tá. Isso é da família das lameáceas, né, então, é uma planta que não tem sinonímia, né, então a gente não tem sinonímia disponível, então quer dizer que toda vez que eu procuro no Google ou nos livros como sálvia officinalis, é o único nome mesmo que existem muitas variedades dessa espécie. Entre os nomes populares, né, mais comum é a sálvia real, ou sálvia das boticas, a sálvia, propriamente dito, chá da Grécia, erva sagrada, sálvia dos jardins, né, aqui, sálvia comum, aqui na região, pelo menos aqui, eu conheço muito por sálvia de jardim, né, por causa que ela é uma florzinha florida e bonita. E é uma planta que é originária do sul da Europa e da região mediterrânea, e foi aclimatada aqui no Brasil. E a gente usa dessa planta as folhas, né? Então, a principal parte de uso é as folhas. Qual é a característica botânica dessa folha, né? Então, ela é uma folha simples, ela é disposta ali no caulezinho dela, né, de forma oposta no raminho. Ela é glabulosa, né, ou rugosa, então, se a gente for, a gente pode olhar aqui, ela é toda assim, rugosinha, né, ela não é uma folha lisa, ela é levemente denteada, certo? Então, não é uma borda lisa, certo? E o interessante é que ela tem, assim, uma leve película, né, na face inferior dela, esbranquiçada, né? Então, ela é como se fosse um verdinho grisalho, né? Então, assim, é um verde e tem, assim, uma leve pelugezinha esbranquiçada. E é uma folha que vai dar em torno de 3 a 6 centímetros. É um arbusto, né, uma erva perene, ela dá, então, o ano todo, ela mede mais ou menos de 30 a 60 metros de altura, certo? É uma planta super aromática, é uma planta, né, erétil... Ô, professora, né? 30 metros, não, 30 centímetros, centímetros, né? Desculpa. Verdade, 30 centímetros. Mas não é uma árvore, né? Não é mais um arbusto. Então, de 30 a 60 centímetros, né? Então, está mais ou menos aí quase 1 metro de altura. As folhinhas de 3 a 6 centímetros e as flores, né? Então, flores azul bem violácea. E são agrupadas em espigas, né? Então, espigas terminais. Aqui na nossa região, ela floresce, mas ela floresce com não tanta frequência como na área, né, que ela é natural, certo? Bom, no uso popular dessa planta, é uma planta muito utilizada nas questões de culinária. Por quê? Porque é uma planta que trabalha muito bem o aparelho gastrointestinal. Então, digestões, problemas de fígado, salivação, e também ajuda na questão de sudorese excessiva, tratamento de gotas. Algumas literaturas populares trazem aí o uso dela para diabetes, para bronquite e também para menopausa. E o uso externo dela, muito interessante para problemas de pele em si. Então, mordida de inseto, infecção de pele,
problemas relacionados à garganta, à boca, principalmente afta e mau hálito. Tá? Então, ela tem um grande emprego aí de uso popular. Ela é bonita, é uma planta cheirosa, é uma planta que dá um sabor bem interessante para a comida, mas é uma planta que tem na composição dela alguns princípios ativos que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente usa ela em excesso, tanto para gestantes como para a população em geral. Primeiro, ela tem em torno de 35% a 60% de tujonas. O que são essas tujonas? São óleos essenciais, certo? E usados de forma excessiva, elas podem ser neurotóxicos. O que isso quer dizer? Eles podem, em vez de fazer bem, trazer uma ação tóxica para o corpo. Outra grande parte das espécies de sálvia são ricas em cânfora. Então, tem 15% de cânfora, 15% de cânfora e mais ou menos 5% a 10% de timol. O que eu tenho problema? Bom, o problema é também essa ação hepatotóxica, né, que a cânfora para uso oral, ela tem. Então, é importante a gente sempre olhar para a sálvia e tentar ver se ela não tem um cheiro acentuado de cânfora. Se tiver um cheiro acentuado de cânfora, é ideal que se use ela para uso externo e não para uso interno, tá? É uma planta que tem aí princípios ativos amargos, né? Então, principalmente os diterpênicos. Os princípios amargos, eles são interessantes para essa parte digestivas, então, por isso que ela é amplamente usada na culinária, porque ela traz, né, essa não indicação, mas essa, como é que eu vou dizer a palavra? Fugiu. Essa preciosidade, né, de trazer um sabor diferenciado para a comida e também auxiliar no processo digestivo. Tem flavonoides, né, então, principalmente a pigenina, então, e a luteína, que conferem essa ação inflamatória, e os taninos, como a saponina, né, então, por isso que também ajuda nessa questão de digestão de gordura. Então, associar a sálvia na alimentação vai ser interessante, por quê? Porque ela vai ajudar a digerir mais rápido as gorduras que vão entrar por causa da alimentação e, consequentemente, né, facilitar aí o processo digestivo. Né? Então, princípios ativos aí bem interessantes. Posso usar a sálvia na alimentação de uma gestante? Nem na alimentação, nem como infuso, nem como uso tópico. Por quê? Porque eu tenho 2 princípios ativos aí super contraindicados para gestantes, que são as tujonas e as cânforas. Então, eu não vou estar utilizando. Outra coisa, pessoas que têm gota, né? Pessoas que têm problema de falta de lubrificação, né, das articulações. A gente vai também utilizar com ressálvia a salva. Por quê? Porque a cânfora, ela também reduz ainda mais os líquidos, né, que fazem essa lubrificação das articulações. Tá? Então, não é uma planta interessante para quem tem gota. Apesar de que a gente pode, às vezes, encontrar na literatura essa ação anti-inflamatória, né, e sendo aí recomendado para gota, mas a gente vai usar sempre com ressalva. O que a gente tem aí, então, de ação farmacológica em estudos em animais e em alguns estudos clínicos? Ação digestiva é a principal ação, né, o carro-chefe da sálvia é a ação digestiva, a ação antiespasmódica, né, a ação antimicrobiana, a ação antiviral e antissecretora. E o ponto importante é que ela pode ser neurotóxica por causa do óleo essencial de tujona. Então, eu não vou utilizar ela por muito tempo, mesmo, né, que seja também na alimentação. Bom, por que eu posso indicar ela? Né? Então, para as questões digestivas, como um tônico digestivo, para ajudar na digestão de gordura, para tirar aquela sensação de estufamento,
para ajudar o esvaziamento gastro, né, intestinal, mas também para questões relacionadas à pele, principalmente acne, erupções cutâneas e processos inflamatórios relacionados à boca, garganta. Então, gengivite, afta e também antisséptico, né, um antisséptico aí da cavidade bucal. Poderia fazer um enxaguatório de sálvia, em vez de usar, de repente, um enxaguatório bucal? Sim, tá? Pode fazer aí o chá da sálvia e usar como antisséptico, né, bucal. O que é interessante da sálvia, né? Então, vou pegar 7 colherzinhas de cafezinho para 150 ml de água, para fazer, então, aplicação local ou fazer bochecha ou gargarejo, né, nas situações aí de problema digestivo. Mas é uma planta também que pode ser utilizado para limpeza de ambiente, certo? Então, assim, por exemplo, quem trabalha aí com massoterapia, trabalha, né, ou com reiki, ou qualquer outro atendimento, pode pegar a sálvia, né, macera ela bem, pica bem ela, esmagadinha, pega cravo, né, também esmaga o cravo e bota em álcool 70. Aí, toda vez que a pessoa vem, né, para fazer o tratamento, a gente xiringa, né, essa solução na maca, porque ela é uma planta quente, né, então ela ajuda a promover esse equilíbrio do ambiente e favorece aí o tratamento relacionado a tendão, a osso e coluna, tá? Então, por quê? Porque ela é uma planta quente, né, então você pode utilizar ela no ambiente para ela fazer esse equilíbrio. Em relação à alimentação, né, à culinária, o que é interessante? É uma planta que é muito utilizada na culinária, né, na cozinha mediterrânea. Por quê? Porque ela é conhecida por um sabor muito forte, né, um sabor poderoso, e que pode ser utilizado aí para incrementar pratos como carne, vegetais, e principalmente frutos do mar, tá? Então, a sálvia na culinária pode ser utilizada tanto fresca como seca, ideal aí para temperar sopa, ensopado, recheios, né, de carne, além de ela ter essas propriedades medicinais que a gente comentou aqui, né, a questão de aliviar a inflamação e melhorar o processo digestivo. Algumas dicas para quem quer incrementar a sálvia na culinária. Primeiro, eu não devo colocar sálvia quando eu estou fazendo cozimento, né? Então, é aquela coisa, a gente pica os temperinhos, pica a cebolinha, pica o alho, né? Pica a sálvia, coloca lá marinar, né? Ou fazer aquela fritadinha com manteiga ou um óleo de oliva. Quando eu faço isso com ela, eu inativo os principais, né, principais princípios ativos e também faço com que eu perca o sabor, né, característico da sálvia. Então, qual é o ideal? Você vai picar a sua cebolinha, vai picar, né, vai fazer o teu tempero, né, salsinha, cebolinha, alho, né, o que todo mundo usa, vai refogar ali aquele temperinho e vai botar por último a sálvia, né? Então, por quê? Para que ela possa, então, deixar o aroma e o sabor, né? Como se você colocasse ali a sálvia como toque final. O que a gente vai ter que cuidar é a questão do excesso, né? Se eu colocar muita sálvia no prato, a bichinha domina, o sabor dela é muito forte, né? Então ela pode dominar ali o prato, né? E aí, às vezes, tornar aquele prato não tão agradável, não tão palatável, tá? Então, isso é importante. Aqui é uma receitinha que eu gosto de fazer muito para as crianças, certo? Fica assim, a criançada gosta um pouquinho de doçura, né? Ele fica tipo uma balinha, um crocantezinho, tá? Então, pega as maçãzinhas, corta em fatinhas bem fininhas, pega aí mais ou menos 1/4 de xícara, né, de sálvia fresquinha, pica bem ela,
e pega 2 colheres de açúcar mascavo e uma colherinha de canela. Pega, mistura, né, a maçã, a sálvia, o açúcar e a canela, coloca numa assadeira, né, e deixa ali a maçã até ela desidratar. Ela vai ficar bem crocantezinha. Aí depois só tira ela, né, deixa esfriar, e aí pode saborear aí essa sobremesa. É muito gostoso. Quem gosta aí de maçã do amor, né, vai fazer a maçã, né, a maçã caramelada aí com sálvia. Bom, o que eu tenho que cuidar em relação à sálvia? Ela é uma planta que pode promover interações medicamentosas, então, o que eu tenho que cuidar? Principalmente hipoglicemiante e anticonvulsivante. Então, pessoas que usam medicamento para diabetes, pessoas que usam aí medicamentos controlados para controle de convulsão, sedativos, né, e alguns benzodiazepínicos que trabalham a questão da ansiedade, também a gente vai cuidar, né, com o uso concomitante com a sálvia. Ela pode, então, reduzir ou aumentar o efeito dessas medicações. Vou, então, cuidar, né, com o uso prolongado por causa das tujonas, né, então, doses mais altas do que recomendado podem tanto produzir efeito neurotóxico como hepatotóxico, né? Então, as tujonas, elas são interessantes na questão né, da questão do cheiro, do sabor, mas em excesso elas podem aí estar trazendo problema. Então, qual é a contraindicação dessa planta, né? Então, a planta que as grávidas não vão utilizar, as lactantes não vão utilizar, né? Os pacientes que fazem uso de anticonvulsivantes, né, que têm epilepsia, né, convulsões, também não vão utilizar. As crianças abaixo de 12 anos, a gente vai usar, se for usar com muito cuidado, né? O ideal é usar só acima de 12 anos, e a gente vai, então, evitar esse uso excessivo, né, e prolongado, mesmo que seja utilizado aqui na culinária. Tá? Aqui algumas literaturas clássicas né, que falam aí da sálvia, que vocês podem, então, estar consultando, certo? Vamos lá. Bom, agora a gente abre para as dúvidas, para os complementos, né? Para quem que já usa sálvia, para a gente poder complementar aí. Diga, dona Emi. Eu tenho uma observação aqui que dá para escovar os dentes, para clarear. Ah, legal. Legal, essa eu não conhecia. Eu conheço para a parte dos dentes, eu já ouvi falar e já vi literatura sobre aquela partezinha branca do capim-limão. Aí você tira aquela partezinha branca e aí, né, esfrega nos dentes. E a sálvia também pode indicar para aftas em criança pequena também, né? 2 anos, né? É como eu falei, crianças abaixo de 12 anos, a gente vai usar com bastante ressalva por causa das tujonas ali, né? Então, assim, existem outras plantas mais seguras, por exemplo, a camomila é mais segura para criança menorzinha de 2 anos, né? E que também vai agir, né, de forma bem interessante para a parte de aftas. É só para lavar, né? Só para lavar. Então, como a gente pega uma criança de 2 aninhos que não tem assim, dificilmente vai fazer o bochecho e vai cuspir, né? Eu tenho a ressalva sempre de usar outras plantas que não tenham a tujona associada. Que tem uma meninazinha com 2 anos aqui, vizinha, próximo aqui, e os médicos não quiseram dar nada para ela. Não, para 2 anos a gente não tem nada. E não tem nada, né? E ela vai com bastante afta na boca inflamada. Então, camomila. Camomila, a gente falou também. Isso. Uhum. Eu poderia te sugerir que nós temos um gel dental sem flúor de aloe vera, que criança nessa idade pode usar,
e ajuda muito na afta. Eu tenho vários exemplos Sim, de sim. crianças que usaram, então fique assim, porque ele tem mínima coisinha de mentol e tem aloe vera na sua composição, então ele é muito bom. Agora, o que eu abri o microfone mais para perguntar é que eu sempre achei que cânfora era só uma pedrinha, então ele também tem cânfora, então é uma cânfora vegetal, é isso? Isso, a cânfora, aquela sintética, certo? Ela é esse princípio ativo, tem pequena quantidade dentro da planta. É a mesma. Ah, então por isso, porque esse gel dental, não, da mesma marca, no caso da Forever, nós temos um creme para massagem para dores, Que é e fala que canforado. tem, ele é Cânfora. canforado, e fala que ele é vegetal, e eu fiquei pensando, peraí, mas tá, ok, se for vegetal tem que ter alguma planta, e eu fiquei tentando Mas entender da onde viria. existe uma planta Pois, chamada cânfora. existe a planta mesmo Tem, chamada cânfora. tem uma planta chamada cânfora. Por quê? Porque ela Hum. tem muita, como ela tem um odor, né, bem característico de cânfora, existe uma planta chamada de cânfora, né, Ah, que é a Artemisia canforata. tá, então pode ser isso, porque nesse produto fala que não tem nada mineral, só tem vegetal, então teria que ser dessa planta. É, Obrigada, já me esclareceu, eu acho. isso, né? Ou alguma outra planta que é canforada, por exemplo. Sim. Aqui na nossa região de Santa Catarina, o alecrim, ele é extremamente canforado. Ah, tá. Então Entendeu? tá. Então, mas daí eu já entendi. Obrigada. Eu acho que foi bastante esclarecimento. Uma coisa que eu fiquei impressionada é a quantidade de Sabe? tipos que tem, né? Porque eu Uhum. olhei no livro Plantas Medicinais, aquele do Lorenzi, e lá fala em uma só, não fala em muitas quantidades, né? Daí eu fiquei pensando, qualidades, né? Mas talvez porque ela é um nome só, né? Então ela Isso, a tem sálvia, isso, variedades, né? A isso. sálvia. A É bom. sálvia officinalis é a única, né? É, Mas, assim, em variedades de sálvia, né? Do gênero sálvia, você tem um monte aí. Tem quase 900 espécies aí de sálvia. Boa noite, obrigada, Gisele. prof. Oi, Oi. Naí. Eu uso, quer dizer, eu usava mais, agora muito menos. Era sálvia no peixe, no assado. Uhum. Mas como eu tenho que botar pouco, porque ele é bem forte mesmo, como tu falou. Sim, sim. Pode botar no peixe, pode botar na carne, pode botar no frango, mas tem que colocar pouquinho, e ele tem que ser o último, né? Então, assim, tu vamos supor, vou refogar alguma coisa, refoga tudo, e aí coloca a sálvia, né, no final, porque aí ele vai conferir o sabor e não vai, acentuar o sabor, né? Você vai ficar ali o saborzinho na medida. Porque quando a gente refolga, não adianta, né? Mão de mulher é sempre pesada, né? E se eu E aí usar se empolga no cheirinho, vai botando, depois ninguém um quem sal come. temperado, dá para pôr também? Dá para pôr também, dá. Dá para pôr também. Aí seca bem ela, né? E bota. Aí pode botar sálvia, pode botar manjerona. Eu até uso ela minimamente cortada, eu gosto de cortar ela bem pequenininho e colocar por cima do meu arroz no prato, Sim, sabe? Sim. sabe? Eu gosto do sabor dela assim, direto no arroz quentinho, aí nem vai para a frigideira, sabe? Uhum. Vamos supor, dá para fazer, colocar com macarrão, dá para fazer o nhoque com molhinho de sálvia e manteiga, né? Então, assim, na culinária é bem interessante a sálvia, né? Assim, não só pela questão do sabor,
mas a questão também medicinal que ela desperta ali naquela comida. Por exemplo, tem gente que faz linguiça suína caseira, pode também colocar sal. Eu não sabia com a criança, né? 12 anos que tu falou, né? Dá para usar com menorzinho? Dá, certo? Mas assim, como é uma planta que tem muita tujona e cânfora, eu sempre, assim, uso ela assim, na última hipótese. Tem outras plantas que eu posso substituir? Tem, então eu vou deixar ela por último. Mas tu pega, assim, uma mãe, já testou uma coisa, já testou, tu gostou, tu tem ali a sálvia, a última, né, a última alternativa que tu tem ali. Ela é uma planta também, ela é bonita, mas depois ela vai decaindo. Agora no inverno, eu até tenho uma mudinha, mas está tão pequenininha, ela vai se terminando. Agora, no inverno ela fica assim, né? Ela quase fica definhada. Eu tenho uma outra questão que eu queria te perguntar. Eu tenho uma erupção na pele aqui no braço, que eu já botei várias coisas, já coloquei aloe vera, aí tem dias que ela some e tem dias que volta. Se eu colocar ela, eu posso botar ela só amassadinha, a folha, ou como é que tu sugere? Faz uma infusão mais forte dela, né? Bota ali pode colocar uma colher de sopa bem picadinha para 150 ml de água. Faz a infusão e aí lava bastante. Com tu pode chá. até associar isso, pode até associar ali a sálvia com própolis. Tá. Não, o creme de própolis eu já passei. Não resolveu. Ele resolve por 1, 2 dias, aí eu tenho que passar assim 3 vezes ao dia para aquilo não comichar. É uma coisa estranha, assim, que aparece e desaparece. É muito estranho, assim, pequenininho, um pedacinho, uma coisinha Isso, bem e lava pequenininha, com assim, na sálvia. pele. Aí lava com sálvia. Vou tentar. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Acho que é isso por hoje, né, Emi?